Olá, consultor, consultora Eleva, prazer ter você aqui comigo novamente e obrigado aí pela tua audiência, pelo teu interesse em adquirir mais conhecimento. Hoje, apesar de você ver aí tanta informação na tela, né? Mas calma, calma que realmente, apesar de tanta informação, é muito importante aí no teu contato com o teu cliente, tá? Por quê? Quando a gente fala de fundo de investimento, né? A gente tem diversas opções, né? A gente tem muita coisa mesmo, muita regulamentação para cada tipo, né? Inclusive, recomendo muito, tá, que você depois dê uma olhadinha, leia aí a instrução CVM 555, né? Joga no Google, dá uma olhada, porque lá você vai ter exatamente tudo que cada fundo pode ou não pode ter na sua composição. Aí você me pergunta: "Ah, mas pô, mas é muita coisa para ler, não sei o quê". Entenda que quando você vai montar uma carteira ou vai explicar sobre investimento para um cliente, quando você já entende o que está por trás daquele investimento, daquela estratégia, automaticamente a sua condução na consultoria fica muito mais fácil, fica muito mais fluida. Então, veja que aqui eu separei as quatro principais classes de fundos de investimento, tá? Tem muitas outras, mas essas são as principais, essas são as mais comuns aí para todos os clientes, tá? Então, o que eu quero trazer para você? Eu quero trazer para você cada classe, o que está por trás desses tipos de fundo, né? O que você precisa saber para responder o teu cliente ou mesmo para quando você visualizar alguma informação na internet, você já automaticamente lembrar que, pô, já entendi mais ou menos qual que é a ideia. Eu não preciso aí me debruçar muito para entender um pouco a mente do gestor, né? Então você já automaticamente você já pega no ar qual que é a ideia da estratégia, tá? Então para começar, então a gente vai falar desses quatro, tá? Fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado e fundo cambial, tá? Começando, vamos falar primeiro, obviamente, do renda fixa, tá? Então é importante que você saiba que, primeiro, no mercado tem dois tipos de renda fixa, de fundos, tá? A gente tem o que a gente chama de referenciado, tá? Referenciado e o renda fixa, digamos, tradicional, tá? Qual que é a diferença aqui? No referenciado, o que vai acontecer? Esse fundo vai precisar ter, praticamente, ele é um fundo muito mais com menos risco. Por quê? Porque por ele ser referenciado, ele precisará ser referenciado a algum índice, né? O mais comum aqui é o CDI. Então, para que seja referenciado ao CDI, você concorda comigo que esse fundo tem que ter títulos de baixo risco, né? Então ele precisa ter, por exemplo, títulos público, né? Título público federal, que realmente é o melhor, seria o melhor pagador, que é o governo, né? E aí, lá naquela CVM que eu mostrei para você, a 555, o que ele fala? Que 95% desse fundo precisa ter títulos atrelado ao CDI. Então veja que aqui é um tipo de fundo muito mais, apesar de ser renda fixa, você já vê no nome, pô, renda fixa é muito mais seguro, então você já vê que é realmente esse ou mais seguro que possa ter, tá? E aí uma dica, como que eu identifico isso olhando em qualquer informação? No próprio nome. No próprio nome já tem qual o índice que ele está sendo referenciado, tá? Então fica muito mais fácil para você já identificar. Aqui no renda fixa já não. Aqui no renda fixa tem uma gama muito grande de opções. Ele pode ser um renda fixa crédito privado, né? Ou seja, onde tem títulos com mais risco, né? Porque são títulos de empresas, tá? Você tem títulos renda fixa aí pela CVM, tá? 80% desse fundo tem que ser em títulos, tá? De renda fixa. E aqui é que é a grande sacada, porque pode ser de baixo risco, médio risco, tá? Ou até mesmo alto risco, né? Aqui não há necessidade do gestor ter que ser igualmente ao referenciado, tá? Normalmente esses fundos de renda fixa são gestão passiva, né? Ou seja, eles acompanham algum índice, né? Não é uma gestão ativa. Normalmente você vai encontrar mais em multimercado, em ações onde a busca por escolher ativos para superar o benchmark, ou seja, para superar o Ibovespa, por exemplo, ou para superar
um título NTNB, enfim, em renda fixa, é muito maior, né? Aqui não, aqui a gente está falando de realmente fundos para você colocar na reserva de emergência do teu cliente, né? Para realmente alocar em algo que ele possa movimentar a qualquer momento, que tenha uma liquidez boa, tá? Então, basicamente, aqui a gente está falando de renda fixa, fundos de renda fixa, tá? Passando aqui para a próxima tela, a gente tem o multimercado. Aqui é livre, tá? Aqui não tem nenhuma regra, né? Aqui o gestor pode escolher diversos ativos, obviamente. Por exemplo, aqui tem uma regrinha que ele só pode, por exemplo, investir 20% no exterior, tá? Então aqui ele não poderia, por exemplo, colocar 80% no exterior, não. Aqui ele só pode 20%, tá? Pode usar derivativos? Pode. Então, assim, lá na CVM, na 555, você tem as características de cada fundo. Então, a partir do momento que você entende isso, entende a lógica que esse gestor pode ou não seguir, fica muito mais fácil para você falar com o teu cliente, tá? Então, esse aqui é muito simples, é muito fácil, ele é aberto. E aí, uma dica que eu vou aprofundar nos próximos vídeos é como você identifica pelo nome do fundo qual é a estratégia desse fundo. Legal, né? Então, fica ligado nos próximos vídeos que eu vou abordar isso de forma mais objetiva, tá? Dando sequência, então, aqui a gente tem o fundo de ações, né? E aqui, obviamente, em títulos de valores imobiliários, né? Que a gente está falando de, necessariamente, ativos que estão na Bolsa de Valores, tá? Mas aqui há um detalhe, tá? Aqui, para ele ser considerado um fundo de ação, não é simplesmente ele ter uma ação, não. O risco tem que estar de acordo com a classe. Então, aqui, 67% desse fundo precisa obrigatoriamente estar em ativos da Bolsa de Valores, tá? E aí um detalhe, né? Lá na CVM, você tem o que a gente chama de característica de desenquadramento. Então, vamos supor que esse fundo de ação passa em algum momento ter 50%. Ele não pode. Ele tem um prazo que ele precisa voltar a ter 67,5%, tá? Então, entenda que há toda uma regra por trás aí das classes dos fundos de investimento, porque senão realmente ficaria, cada um faria qualquer coisa, cada um faria de qualquer jeito, tá? Então, realmente, essa aí é uma estratégia bem interessante. A gente tem fundos bem conhecidos que costumam... É muito difícil, né, de bater aí o Ibovespa, por exemplo, mas a gente tem, por exemplo, o Fundo Verde, né, que é bem famoso aí no mercado, que há décadas aí vem batendo constantemente o Ibovespa, tá? Mas, por último, mas não menos importante, é o cambial, né? E aqui, de novo, uma regrinha importante, né? Aqui 80% precisa estar atrelado a títulos de juros, né? De moedas, né? Então, ele não pode simplesmente colocar 80% em renda fixa e 20% nesses títulos. Não. A carteira do título precisa estar de acordo com a política desse fundo. Se ele é um fundo cambial, ele precisa seguir essa política. Então, no mínimo 80% desse fundo precisa estar atrelado a títulos de moeda ou a cupom cambial, tá? E aí, obviamente, é uma estratégia, esse é muito interessante para você se preservar o teu capital junto aí a moedas estrangeiras, né? Mais comum com o dólar, né? Mas pode ser com euro, pode ser com iene, pode ser com diversas moedas que existem aí no mercado, tá? Então, esse fundo, você consegue entrar numa mesma estratégia tendo um pool muito grande de moedas, né? Então, você tem fundos que aplicam dólar com real, dólar com euro, euro com a libra, enfim, você consegue atingir isso simplesmente pagando só o valor de cota, né? Então, veja que a estratégia como investidor, ela é muito fácil, muito rápido, né? Imagina você sozinho tem que se posicionar nesses diversos mercados, complicado, né? Então é isso, pessoal. Basicamente, queria trazer um pouco da visão aí das classes dos fundos, tá? Então a gente falou de renda fixa, falamos de multimercado, falamos de ações, falamos de cambial. Quer aprofundar um pouco mais no detalhe de cada fundo, né? Para você estar mais preparado para o teu cliente? Dá uma olhadinha na ICVM 555, que com certeza lá tem tudo que você precisa saber sobre fundos, tá? Tem fundo de direito creditório, tem fundo de investimento de participações, tem fundo de investimento imobiliário, enfim, tem uma gama
enorme de tipos de fundo de classe, e aí você vai entender o que cada um precisa ter em sua composição, tá? Para poder ter esse nome, tá bom? Então, fico por aqui. Obrigado aí pela tua audiência e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.